Boa noite, saudações a todos. Estamos aí começando aí a nossa live das segundas-feiras, 21 horas. E aguardando aí um pouquinho, o pessoal indo chegando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deise, Lúcia, se quiser falar alguma coisa, Deise, tá vendo aí que você enviou uma solicitação. Boa noite, Lúcia. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando aí a nossa live das segundas-feiras. Boa noite, pessoal que está chegando. E como eu disse, oi Marli, boa noite Marli, sejam bem-vindos. E como eu disse na chamada da live, né, eu não tinha, não é que eu não tivesse escolhido um tema, já tinha mais ou menos pensado, assim, um tema que eu gostaria de falar, mas eu estava deixando ele em aberto, que na verdade foi uma questão da semana passada, uma pessoa fazendo algumas colocações para mim sobre relações de dominação, de abuso, e a gente acabou estendendo isso um pouco para o nível coletivo. E aí eu achei que seria interessante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Porque isso é muito forte na nossa humanidade e não se restringe a relações pessoais. Esses formatos de dominação, de dominador, de relação de dominador, dominado, de abuso de poder, ele acaba se estendendo a nível de coletivo, transformando tudo isso numa grande neurose. Então a gente vai falar um pouquinho hoje de injustiça social, mas justamente por esse prisma, tá? Muito por esse prisma da psicanálise, da psicologia, do que tem de emoção. E boa noite, João Felipe, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Vamos falar aí um pouco de injustiça social, mas muito sobre esse prisma da psicanálise, né? Qual é o jogo de emoção, qual é o jogo psicológico que existe nessas relações de dominador-dominado. Eu já expliquei aqui para vocês o que é uma neurose, não é? Uma neurose, assim, claro que para a gente definir neurose, explicar neurose, aqui a gente teria que aprofundar muitas questões. Mas para vocês terem assim uma ideia, de uma maneira mais simples, uma neurose ela se caracteriza muito por um determinado tipo de comportamento, por um determinado tipo de papel que você assume na sua vida, muito baseado por questões não resolvidas dentro de você. Então, quando você não tem essas questões não resolvidas, o seu psiquismo ele tende a buscar resolver essas questões. Então, ele leva você a viver experiências, a assumir papéis, a ter determinados padrões de comportamento que vão fazer com que você repita as situações, geralmente em que essa neurose foi construída, na ânsia de você resolver esse processo neurótico. Tá? Eu estou explicando isso porque para vocês entenderem o que é isso a nível pessoal, para a gente poder chegar à questão do nível coletivo e das injustiças sociais, que são hoje aqui o nosso foco, o nosso tema. Tá bom? Deixando sempre aberto para vocês, quem quiser perguntar, quem quiser se colocar, fica à vontade. A troca é sempre muito importante, a troca sempre ajuda muito a gente aí a enriquecer a nossa reflexão, tá bom? Então eu estava definindo o que é neurose, assim, de uma maneira bem simples, né? De uma maneira que possa ser, assim, até quase que vulgar, mas ela é muito pragmática. Nesse sentido, de que a pessoa ela ocupa um papel, ela faz um desempenho, né? Ela tem um desempenho. Aliás, a gente até se refere muito isso
no próprio processo terapêutico, né, dentro do setting analítico, que é aquela relação ali de paciente com o terapeuta, a gente fala muito disso, né, da performance do paciente, de como que ele vivencia. Tem até uma expressão que o Freud usava, que agora eu não estou me lembrando, mas o Freud usava até uma expressão em inglês que é o acting out, né? Como que ele se manifesta, qual é o nível de representação que ele faz ali, porque ali ele vai ocupar um papel que ele precisa ocupar para viver a demanda neurótica dele. Então, por que eu estou falando isso? Para que a gente possa chegar aí na questão do coletivo, porque de alguma forma todos nós temos lá as nossas personificações, todos nós temos lá os papéis que a gente acaba ocupando, muitas vezes movidos por questões não resolvidas, e ao ocupar esses papéis, nós, na verdade, estamos tentando reviver situações na ânsia de resolver essas questões não resolvidas. Tá, mas alguém deve estar se perguntando, mas o que tem isso a ver com injustiça social, João? Bom, é lá que a gente vai chegar. Porque, assim, uma das questões que é muito comum nas nossas relações interpessoais movidas por demandas neuróticas é essa relação de dominador e dominado. Sendo que, na verdade, na maioria das vezes, aquele que é dominado também tem uma tendência a dominador. Só que ele, por alguma questão do contexto, ele não consegue se impor, então ele acaba vivendo o papel oposto, que é o papel da submissão. Mas essa relação é uma relação muito fundamentada no nosso instinto de agressividade, que é um instinto de controle, né? É um instinto da dominação mesmo, do controle. E ela é muito marcante nos nossos níveis. É muito comum em relações profissionais, por exemplo, é muito comum em relações de casamento, em que uma das partes exerce um papel dominador e a outra um papel de dominado. Isso relações muitas vezes entre chefes e subalternos, em que eles vivem, não que muitas vezes o chefe realmente não tenha uma autoridade, mas às vezes ele vai exercer aquela autoridade com um certo requinte de crueldade, às vezes quase que com uma perversão, por conta dessa necessidade que ele tem de viver aquela dominação ali. Então, eu estou explicando isso, né, porque uma boa parte, né, da nossa história, da história da humanidade, ela é marcada por processos de escravidão. Né? Se a gente for ver lá na época do Egito, na época da Grécia Antiga, na época de Roma Antiga, nós já vivíamos esses processos de escravidão. Roma é a própria personificação desse espírito dominador, né? dessa ânsia por se impor, subjugar, submeter, dominar, escravizar. Mas isso não é peculiar somente a eles, isso é muito forte no ser humano. Claro que aqueles que já elaboraram, já vivem um processo de amadurecimento, já estão mais libertos disso. Mas isso ainda é muito marcante. A gente sempre diz, né, dá poder a uma pessoa para que você veja quem ela é. Porque quando você dá poder, você dá a chance daquela pessoa viver o papel de dominador dela. E às vezes ela pode ser dominada em outras situações, mas numa situação específica ela tem esse poder de dominação. Uma coisa muito comum isso é aquele homem que tem a sua família e que ele muitas vezes na vida social ele é subjugado, ele é submetido, ele é quase que escravizado, maltratado pelo seu patrão, e ele chega em casa e repete justamente esse modelo, submetendo, torturando, maltratando os seus familiares, a sua esposa, seus filhos. É muito comum a gente ver isso. Então a história da humanidade ela é marcada por esse jogo. E esse jogo depende muito das circunstâncias. Mas esse jogo ele estabeleceu determinados padrões arquetípicos que são muito fortes nesse sentido, né? O padrão do dominado, daquele que submete, daquele que foi escravizado e daquele que é o senhor, daquele que domina, daquele que controla. Então a gente vai observar que ao longo da nossa história isso nos marca e marca nós até hoje nas nossas relações com o mundo externo.
muitas pessoas, elas não conseguem ascender socialmente, elas não conseguem sair de uma determinada... Eu sei que é teoria e eu sei que na prática não é fácil você sair de uma situação de miséria para uma situação de ascensão social. Mas muitas pessoas não conseguem porque elas acreditam que merecem viver naquele estado. Elas acreditam que aquela é a circunstância dela. Já vi pessoas dizerem isso. Ah, não, não tem jeito, não, eu nasci para ser pobre, vou morrer pobre. Vai morrer mesmo. Porque se você acredita que não tem alternativa para isso, você vai viver aquilo que você acredita. Aliás, aquilo que você acredita vai ser o seu destino. Alguém está perguntando? Sim. Está perguntando aqui a Doris. Oi, Doris. Boa noite. Está perguntando se isso quer dizer que buscamos ser colonizados e colonizadores. É verdade. A gente busca. Quando, na verdade, a maioria tenta ser colonizador, mas como os colonizadores são poucos, o que vai sobrar para os outros é ser o colonizado. Então a gente vê que a nível, a nível social, a gente vê essa diferença muito marcada. É uma dominação arquetípica dos papéis do escravo e daquele que escraviza. E as pessoas se revestem de tal forma desse papel de uma maneira muito neurótica, por isso que eu precisei explicar para vocês esse aspecto, né, da pessoa com a neurose estar representando ali um papel que é uma demanda de necessidade dela. Isso é tão forte a nível pessoal que a gente vai viver isso no nível coletivo. E a gente vê, né, aquilo que eu falei, historicamente, a escravidão, ela marca toda a nossa civilização. Ela marca, vem lá, né, da Grécia, do Egito e Roma, e vem permanecendo. E aí, quando chega ali no século XIX, começam ali os movimentos de libertação. O Brasil foi um dos últimos, se não me engano, não sei se foi o último ou o penúltimo. Estou até na dúvida agora. Acho que foi o último, né? Não sei se depois... Acho que Portugal ainda foi depois, né? Mas foi mais ou menos ali. O último ou penúltimo país a abolir a escravidão. Abolir entre aspas, né? Porque a gente lembra lá no final do século XIX, 1873, né? Se não me engano, acho que é isso, né? Não é isso? Libertação dos escravos? Acho que é 1873. A princesa Isabel, ela passa ali como heroína, mas ela, na verdade, ela não tinha mais o que fazer, né? Ela estava totalmente pressionada pelo movimento dos abolicionistas, né, pela própria força de movimentação de alguns escravos que estavam causando muitos problemas, desordens, fugindo. Então aquilo ali não tinha muito... O Álvaro aí é o nosso consultor histórico, artístico, né, Álvaro? Seja bem-vindo. Foi o último mesmo, né, Álvaro? Achei que tivesse sido Portugal. O Brasil tivesse sido o penúltimo, mas eu estava na dúvida disso. Então, a gente tem ali um momento, né? Um momento ali dessa libertação, pelo menos teórica, dos escravos. Aliás, aquilo ali já era um grande movimento ali, já era um grande movimento dos tempos, da idade contemporânea, 1888, né? E no ano seguinte... o golpe da proclamação da República, porque vem tudo dentro de um contexto. Né? No ano seguinte, Dom Pedro II, tem o golpe, né? Ele é mandado de volta para a Europa, e aí Marechal Deodoro assume ali, mas quer dizer, não foi um movimento único do Marechal Deodoro, Benjamin Constant já conspirava, tinha muita conspiração naquela época, né? Para que aquilo acontecesse. Então, né, a princesa Isabel não foi nenhuma heroína, ela só fez o que tinha que fazer ali. Houve aquela libertação e a gente sabe o que aconteceu com aquela libertação. Os escravos não tinham o que fazer, né? Eles foram tirados da terra deles, onde eles tinham uma prática de vida, né, selvagem, mas uma prática de vida que era natural para eles, né, onde eles eram felizes, onde eles tinham todos os instrumentos de sobrevivência que eles precisavam. E de repente eles são ali soltos, num país estranho, né, num país que eles não conheciam, dentro de um contexto relativamente urbano,
né? Porque eles estavam ali nas fazendas, mas estavam nas cidades, e eles se veem perdidos, eles se tornaram miseráveis. E é curioso, né? Hoje eu estava lendo um pouco em algum momento sobre isso. É curioso que às vezes, esses dias mesmo eu vi uma postagem que me deixa muito triste isso, né? Uma pessoa, inclusive uma pessoa que se dizia espírita, nem sei se ainda é espírita, falando, né, que os bandidos são todos vagabundos, que não querem trabalhar, né, generalizando uma situação que é altamente complexa do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, do ponto de vista filosófico, é altamente complexa. Mas tem muitas pessoas que acham isso, né, que os bandidos de hoje são vagabundos que não querem trabalhar. Claro, tem muitos que são, provavelmente, mas não quer dizer que são todos, porque é um processo histórico muito mais complexo. E por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época, os escravos que foram libertos e que transitavam, perambulavam lá como moradores de rua nas cidades, naquela época, eram chamados de vagabundos também, como se eles tivessem alguma culpa de estar ali naquela situação. Eles foram arrancados do país deles, da vida deles, escravizados, lançados ali dentro de um contexto de dominação, e depois são soltos sem nenhum tipo de apoio para que eles pudessem se estabelecer. E ninguém pensou que eles poderiam se tornar um problema social, como se tornaram. Não por culpa deles, mas por conta da incapacidade da sociedade incorporá-los dentro de todo um contexto. Então, esse é um quadro que surge ali e que só fez evoluir ao longo do tempo. Só fez evoluir. Uma boa parte dessa população hoje que a gente tem aí, essa população aí de comunidades, essa população aí que vive abaixo da miséria, essa população aí que não consegue se inserir dentro do contexto social, são, em boa parte, são derivados dessa jornada civilizatória, né, que o Brasil viveu, e outros países, mas o Brasil em especial. E aí eu volto ali para dizer para vocês que seres humanos que vivem esse processo ao longo de tanto tempo, eles acabam incorporando realmente esse personagem, o personagem do escravizado miserável. Então eles acreditam que não existe outra possibilidade. Isso não quer dizer que muitas vezes seja só aquele que vive na comunidade, não, porque a gente acredita, né? Pelo menos eu acredito, e acho que muitos de vocês aí também, que me escutam, no processo reencarnatório, e a gente sabe que muitos deles até reencarnam às vezes em estruturas sociais mais abastadas, em famílias mais abastadas, mas carregam dentro de si aquele arquétipo da pessoa escravizada. E esse vai ser aquele que, mesmo muitas vezes dentro de um contexto mais favorável, vai ser um derrotado pela vida, porque ele acredita nisso. Então vocês começam a perceber aí que a questão da injustiça social ela é muito complexa. Ela foi construída historicamente, ela é sustentada psicologicamente, ela é mantida socialmente, porque existem interesses, porque aqueles mesmos senhores de engenho, aqueles fazendeiros, né, aqueles que faziam ali cumprir o domínio desses escravos, também incorporaram os seus arquétipos de dominadores. E continuam hoje, na figura desses políticos aí que são coronéis do Nordeste, são coronéis do Norte, na figura desses políticos que vão ocupar cargo de poder e que abusam de todo tipo de vantagem financeira, né? se corrompem, roubam, mesmo sabendo que existe toda uma população extremamente miserável, precisando de apoio do Estado, e ignoram totalmente isso, porque é o próprio senhor de engenho, dentro daquele quadro arquetípico, se relacionando com o escravo que hoje talvez esteja numa comunidade dessas.
Então as coisas mudaram um pouco de cenário, mas essa relação neurótica ainda permanece muito viva. Então a gente teria hoje condições de mudar esse quadro social? Com certeza. Bastaria uma única coisa: vontade. Se tivesse vontade, nós mudaríamos isso. O problema é que não tem vontade. E não tem vontade não é só porque os políticos, que são os herdeiros desses papéis de dominadores do passado, permanecem ocupando esses cargos muitas vezes de uma maneira sádica, de uma maneira dominadora contra os subjugados. Mas também porque os subjugados continuam acreditando que esse é o papel deles na sociedade. Então a gente precisa se curar. Olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns dados do que acontece hoje, por exemplo, no mundo. Eu anotei algumas coisas aqui, só para vocês terem uma noção, né? Olha só, em 2017, mais de 780 milhões de pessoas no mundo viviam abaixo do limiar internacional da pobreza. Isso em 2017. Eles acreditam que em 2021 esse número aumentou, até por conta da pandemia, em 150 milhões de pessoas. Então você pode botar aí mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo vive abaixo do limiar internacional da pobreza. Não é que é pobre não, tá? Vive abaixo do limiar internacional da pobreza, passam fome. Dessa população, 85% dela está na África. E a gente vê a África agora aí lançando no mundo, né, nova cepa, como lançou aí do coronavírus, porque não foram vacinados, porque continuam esquecidos, porque continuam sendo vistos como os escravos que não merecem ter direitos, né, ao direito de vida, ao direito da vacinação. É uma maneira de pensar a qual nós nos acostumamos. Né? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu botei aqui, olha. Eles já estão achando que em 2022 esse número já pode estar chegando a 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, sendo que provavelmente a metade desse 1 milhão e 300 milhões de pessoas que estão na miséria absoluta tem menos de 18 anos. São crianças e jovens de menos de 18 anos. Claro que Oi? É isso aí, sem futuro nenhum. O percentual maior se encontra na África, mas um percentual razoável se encontra em comunidades, nas comunidades do Brasil, do Rio de Janeiro. Aí você vai dizer que aquela pessoa que está ali, ela se torna um bandido porque ela é um vagabundo que não quer trabalhar? É ser simplista demais, é ser ingênuo demais. Não é? É realmente querer manter o papel de dominador. Isso me irritou muito. Eu disse umas verdades para essa pessoa lá no Facebook, porque eu não estou aguentando mais isso não. E aliás eu sugiro a vocês que não aguentem, porque vai respingar em todo mundo, tá? Não tem jeito. Eu lembro a vocês lá da pirâmide de Maslow que eu já falei aqui. Quando as pessoas não têm o mínimo suficiente para satisfazer as suas necessidades básicas de sobrevivência e para poder ascender a condições mais humanas de vida, onde envolve segurança, amor, proteção, educação, quando elas não têm isso, os instintos selvagens mais animais que ainda existem dentro de nós vão aflorar, gente. É uma questão de tempo isso acontecer. O Brasil é um país até muito pacífico. Por quê? Eu nem sei se... Eu já disse isso muitas vezes. Eu não sei se o Brasil é um país realmente pacífico. Eu acho que, na verdade, o Brasil permanece muito preso ao arquétipo escravocrata. Né? Nós não vivemos um sistema social escravocrata, mas nós vivemos um sistema psicológico coletivo escravocrata, onde algumas pessoas acreditam que merecem ocupar o papel de escravos. E tem outros que se justificam de ocupar o papel de dominadores. Vocês vejam bem que enquanto essa pobreza aumentou em milhões e milhões de pessoas ao longo da pandemia, a fortuna
da maioria dos bilionários no mundo e no Brasil também cresceu mais de 27%. Quer dizer, o nível de injustiça social aumentou muito. Aumentou muito. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. No nosso país, 27%, quase 30% da renda total do Brasil está na mão de 1% da população. São 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Ou seja, 2 milhões de pessoas detêm mais ou menos 1%, detém mais ou menos quase 30% da renda. Aí você vê, né? Enquanto tem gente na rua passando fome, tem gente comprando carro de 200 mil reais com a maior facilidade. Tem alguma coisa errada, gente. Não é possível que a gente consiga continuar acostumado com esse nível de relação entre seres humanos. A Raquel está falando alguma coisa aí, né? Não, a Raquel está falando que tem a questão também da historiografia. Eu não sei o que é isso. Não, de quem contou a história, né? História? A história é contada. Né? Geralmente a história é contada pelos vencedores, né, Raquel? Geralmente. Ela Né? tá botando aqui que ao contar as narrativas dos vencedores apaga a luta dos oprimidos. Parece que sempre foi desse jeito, né? A história é sempre contada pelos vencedores. Aí você vai me dizer, Então, né? tá dizendo aqui, ó, que aí com isso faz parecer que tudo é como é, porque sempre foi desse jeito, e vai continuar sendo e vai por aí. Sempre houve conflitos. Então, aí as pessoas querem acreditar que aquele jovenzinho lá, que nasce numa comunidade, e nascer numa comunidade já é lucro, né? Porque podia estar nascendo na rua sem ter teto. Mas vamos lá, que nasce numa comunidade, que vem mergulhado no imaginário arquetípico de escravidão. Né? Ele não é escravo, mas ele vem mergulhado no imaginário arquetípico de escravidão. Esse jovenzinho liga a televisão e vai ver lá os 2 milhões de pessoas no planeta que conseguem ter 30% de toda a renda, do planeta não, do Brasil, que conseguem ter 30% da renda do país comprando os carros de 200 mil, de 300 mil, andando de lancha nas novelas. E esse jovenzinho se revolta, é meio difícil de imaginar que ele pudesse fazer alguma coisa diferente, gente. É meio difícil. Então é um jogo muito doentio, em que, aliás, o neurótico, dificilmente ele consegue perceber que ele é neurótico. Ele só vai se dar conta que ele é neurótico quando a neurose dele começa a fazer ele sofrer, né? Começa a trazer sofrimento. Nós vivemos numa coletividade altamente neurótica nesse sentido. E parece que a gente só vai se dar conta de que existe essa neurose na hora que o sofrimento se tornar insuportável. Porque essa parcela da população controladora mais abastada ainda acredita, né, que é através da repressão que a gente vai controlar isso. É muito estranho que a gente viva num sistema social que a gente precise de tanta polícia, de tantas forças armadas para controlar a ordem. Alguma coisa está errada. Não que não tenha que ver força armada para controlar a ordem, para se estabelecer. Não estou negando isso. Mas é estranho que isso se faça tão necessário e mesmo sendo atendido não dê conta de controlar a ordem, porque não controla. Porque é uma luta que não vai se resolver. Porque não é uma luta. Não deveriam ser uns contra os outros. Porque senão a gente continua nessa questão do dominador se impor ao dominado. E você continua mantendo esse papel neurótico, essa relação neurótica. Então não é um contra o outro. Deveríamos ser todos a favor de uma vida melhor. Esse é o grande desafio. Então a gente hoje vê a injustiça social, a gente hoje fala muito do meio ambiente, que é uma questão muito séria, com certeza.
eu tenho falado sobre isso, né? Fiz até um videozinho, quem quiser ver o vídeo que eu fiz, tá lá no meu canal do YouTube, joãocarvalho.neto, falando sobre a liberação da exploração das cavernas do Brasil, né? Que o governo federal liberou aí o uso indiscriminado, né? Eles dizem que não é indiscriminado, mas é, das cavernas do Brasil, colocando em risco, inclusive, a saúde da população, porque os próprios cientistas dizem que existem determinados tipos de bactérias, de vírus, de pequenos animais que só existem dentro de algumas cavernas. E essas cavernas agora estão liberadas para ser exploradas. Como vai ser, ninguém sabe. Né? Como vai ser, ninguém sabe. Mas isso é o risco que a gente está correndo. Então, a questão do meio ambiente, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala muito das florestas, dos mares, né? Das cavernas agora, do ar, da camada de ozônio. Mas o ser humano, ele faz parte do meio ambiente. Então, se o ser humano, enquanto coletividade, ele não tem qualidade de vida, ele vive num estado de miséria, de abandono social, ele vai se corromper. Às vezes não se corromper só financeiramente, mas se corromper moralmente, se corromper eticamente. Ele vai poluir porque não tem esgoto, porque não tem onde jogar lá as fezes que a família dele libera todos os dias. A injustiça social, ela traz um grave problema ambiental. O ser humano, ele faz parte desse contexto. Ele é um ser que não é a lei. Apesar dele ser hoje um vilão na história, mas ele é um vilão não só por uma poluição deliberada. Ele se tornou um vilão porque a sociedade doente, ela conspira contra o equilíbrio desse próprio meio ambiente. Tem comentário aqui. Alguém está falando? A Raquel está falando que aí as possibilidades. Sim, de novas pandemias, com certeza. Não é pensado isso, gente. Não, e é interessante que o governo falou assim, não, mas vai ser tudo decidido. Está liberado, mas vai ser decidido. Vai ser decidido por quem? Por quem? Já não foi liberado. Vai ser decidido... Não, foi liberado para que algum órgão decida. Porque antes era proibido explorar cavernas no Brasil. Agora está liberado para explorar, mas vai ter um órgão que vai decidir quem pode, como pode. Aí vocês imaginem o que vai acontecer com esse órgão. Eu prefiro nem falar, porque senão eu posso ser preso amanhã. Deixa a imaginação de vocês aí ser prolixa o suficiente para imaginar. De repente vai ser mais um Detran no Brasil. Mas enfim, deixa para lá. Então, essa questão do meio ambiente, ela é séria porque o ser humano faz parte desse meio ambiente. E esse ser humano doente individualmente, doente coletivamente, ele conspira pela destruição do meio ambiente, ele conspira pela violência. A gente fala muito de democracia. Né? Como que a gente vai viver uma democracia de verdade se as pessoas são ignorantes e se permitem ser manipuladas? E aí eu não estou atacando esse ou aquele governo, não, que o problema de educação no Brasil, por exemplo, é geral. Né? A gente está tendo uma dificuldade enorme para reverter esse processo. Mas como que um cidadão vai exercer o direito lúcido de fazer escolhas através do voto, se ele não entende esses meandros da política, se ele não entende esses jogos psicológicos, sociais, se ele não entende as questões econômicas que estão por trás de tudo isso? É muito difícil ele tomar uma decisão. Ele vai decidir por aquele que deu lá o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ele vai decidir em favor daquele que comprou lá 1000 tijolos, o senhorzinho que cuidava aqui do meu terreno, ele agora está até meio doentinho. Eu me lembro, há uns anos atrás, ele aqui falando comigo, esse negócio de político, são todos ladrões, não sei o quê, eles exploram a gente, só querem ganhar dinheiro, eu não voto neles, não sei o quê. Aí daqui a pouco passou um tempo, ele está ali conversando comigo, ele falou, mas tem um vereador aí que está vindo de candidato, ele falou que vai me dar 700 tijolos, acho que eu vou votar nele. Falou sério assim. Eu falei, meu Deus do céu, é difícil, entendeu? Não consegue perceber o jogo que está acontecendo ali. Ainda vê no voto um exercício de troca.
não ver no voto uma questão realmente de interesse coletivo. Então, enquanto nós não imaginarmos uma sociedade justa, onde o ser humano possa almejar uma ascensão. Quem lembra aí da live que a gente fez sobre a pirâmide de Abraham Maslow, que é a hierarquia das necessidades, vai lembrar, né, das necessidades básicas de sobrevivência, depois das necessidades sociais, necessidades afetivas, de proteção, de autorrealização, enfim, mais ou menos assim. Então, quando a gente não tiver uma sociedade que permita ao ser humano ter as necessidades básicas dele satisfeitas, para que ele possa ascender a um nível realmente mais humano e menos animal, porque o nível de satisfação das necessidades básicas é um nível muito animal, nós somos muito mais que animais, né? Nós temos uma atividade mental, emocional, psicológica muito intensa. Enquanto esse ser humano não tiver condições de ter suas necessidades básicas de sobrevivência, para ascender nessa hierarquia e poder viver realmente o amor, o respeito, a proteção, a justiça, vai ser muito difícil nós sermos felizes nesse mundo, gente. Vai ser muito difícil nós deixarmos de precisar de tantos policiamentos armados. Vai ser muito difícil nós deixarmos de ver tantos jovens aí se delinquindo, se perdendo, porque é muito difícil para todos eles. E aí que entra essa questão que eu estou falando. Isso aí passa por várias questões, claro, por questões econômicas, sociais, psicológicas, mas passa muito também por questões psicológicas, porque muitos desses acreditam que merecem ser escravos e não conseguem se posicionar em favor deles mesmos. Eles trocam o voto por causa de 700 tijolos, porque não acreditam que merecem mais do que os 700 tijolos. Não acreditam que merecem uma boa saúde, uma boa educação, um bom saneamento básico. Eles não acreditam que merecem isso. Eles vendem toda a qualidade deles de vida por 700 tijolos, por 10 sacos de cimento, porque não acham que merecem. Então a gente precisa se curar. O ser humano precisa se curar em todos os sentidos. E quando eu estou falando dessa pessoa que se deixa escravizar, não é só aquela que vive na comunidade, não. Aquilo que eu falei, porque pelo processo reencarnatório, a gente sabe que pessoas que viveram esse estado de escravidão hoje podem estar encarnadas hoje em condições mais abastadas. Mas ainda trazem muitas vezes esse arquétipo do ser que se deixa dominar, que se deixa subjugar, esse arquétipo escravocrata, essa relação, não é, de ser o dominado enquanto existe um dominador. E isso vai se manifestar, por exemplo, numa relação de trabalho. Né? Às vezes uma pessoa graduada em alguma faculdade, mas que traga ainda esse arquétipo, vai ser lá subjugado por um patrão sádico, um patrão meio perverso, porque ele não consegue se posicionar enquanto ser humano, que merece ser respeitado. Ele continua se sentindo escravo ainda. Então é claro que isso não é só uma questão das comunidades, mas com certeza ela é muito forte, porque isso permanece alimentado hoje pelo contexto social do presente. Então a gente está chegando aí num ano de eleição, né? E a gente puxa aí um pouco para esse momento de eleição. É muito importante que a gente deixe de votar por interesses pessoais. É muito importante isso. A gente só vai construir um mundo melhor quando a gente pensar em termos coletivos. Né? Tem até uma música que não me lembro agora quem não sei se é do Skank, acho que é do Skank, se eu não me engano, que ele fala, tem uma frase que ele fala assim: se o país não for para todos, não vai ser para nenhum. Né? Acho que é o Skank, né? É uma verdade. Não tem como, gente. Não tem como continuar com alguns levando vantagens, 1% da população levando vantagem e 99% sendo escravizado. Não dura, isso não tem estabilidade social para isso ser sustentável. Não é a partir do futebol, não. Não tem condição de sustentar. Então que a gente comece a mudar em nós esse perfil, esse olhar, e a gente comece a votar em quem quer que seja. Eu não estou aí defendendo nomes, não vou defender nomes,
né? Aliás, fiz uma postagem no Facebook esses dias dizendo isso. Não vou defender nomes, porque eu não vou emprestar a minha ética, a minha história, o meu nome para defender nome de pessoas que eu não tenho como ter certeza, que eu não tenho como confiar. Vou fazer a minha escolha, né? Defendo as minhas ideias, a minha postura filosófica, social. Quem me lê aí, me escuta, vê isso. Isso eu acho que eu falo com clareza, mas nomes eu não vou defender. Mas que cada um de nós consiga escolher nomes que realmente possam ter um mínimo de comprometimento com o coletivo. O mínimo. Porque se nós não fizermos alguma coisa para melhorar o conjunto, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aí, para a gente terminar, né, a gente volta aí naquela questão que a gente acaba falando de vez em quando. Que é a questão do mundo estar passando por uma grande transição. Né? A gente acredita muito nisso, nessa transição planetária, que o mundo está saindo de um estado mais primitivo para um estado um pouco mais amadurecido, mais evoluído. Mas o que vai marcar essa transição, principalmente, é a nossa cura pessoal. A nossa cura desses padrões doentios de relacionamento social. A gente precisa se curar disso, a gente precisa se curar desse padrão escravocrata de relacionamento. A gente precisa. Porque às vezes você repete isso no seu relacionamento com o seu funcionário em casa, com aquela pessoa que te ajuda e que você não trata como um ser humano, que tem o mesmo direito que você. Você trata de uma forma, às vezes, humilhante, você trata de uma forma sem respeitar os direitos dessa pessoa. Então, se a gente pensa num mundo melhor, se a gente acredita que realmente a Terra possa ascender para um mundo melhor, é preciso que a gente comece a se curar e comece a ajudar as pessoas a se curarem dessa formatação desigual da nossa maneira de encarar a vida. Onde nós achamos que uns merecem muito e outros merecem pouco, e isso é muito natural e está tudo bem, porque sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Não vai mudar o mundo enquanto isso for assim. E aí eu pergunto a vocês para terminar, né? Qual é o ideal de felicidade que vocês têm? Porque se o ideal de felicidade que você tem é eu gozar tudo que eu posso nesse mundo, você vai perder já já. Em algum momento você vai perder. Porque vai ter alguém com muito menos que você que vai querer tirar o que você tem de felicidade. E quando você começar a pensar que aquele que quer tirar o que você tem de felicidade pode estar muito perto de você, pode estar rondando você a qualquer momento, você perde a sua paz e você perde a sua felicidade. Então, cuidado, né? A gente precisa se curar, a gente precisa também escolher o que eu imagino que vai ser a felicidade para esse mundo. Porque não pode haver felicidade nesse mundo que não seja compartilhada por todas as pessoas que vivem aqui. Fala. Não, o Álvaro aqui está falando. Oi, Álvaro. Ele tá... Vou ler aqui para vocês. O Álvaro está falando, as pessoas mais oprimidas também estão começando a aparecer mais. E isso gera um conflito. É isso aí. Mais um conflito justo e necessário. É isso aí, Álvaro. Mas é uma luta, Álvaro. Nós estamos na trincheira lá. Né? Eu estou aqui na linha de frente. Mas eu não estou na linha de frente, não, né? Eu estou alimentando o imaginário. Mas que tem muita gente na linha de frente, tem, né? A Raquel está falando aqui, Umbutu, a felicidade só é real se for compartilhada. Com certeza, Raquel. E assim, a gente fica feliz de ver que tem pessoas que estão pensando assim. Mas a gente não pode se iludir que a gente pode ficar sentado dentro da nossa casa esperando o mundo mudar. Tá bom? Hoje a gente tem aí, né, as redes sociais. As redes sociais, para mim, viram um campo de batalha. Uma batalha saudável, né, no sentido saudável. Mas, assim, um espaço onde eu vejo... Facebook, então, nem se fala, né? Onde a gente vê um grande conflito das ideias conservadoras com as ideias progressistas. A gente vê esse grande conflito. Tá? E quando eu falo conservador, não quer dizer que seja uma linha ideológica específica e progressista uma outra linha ideológica específica, mas são tendências, né? Uma linha progressista é uma linha que preza
por isso aí, pela qualidade de vida da humanidade, do global, de todos, que acredita que todos merecem, que a justiça é para todos. É claro que níveis de diferença social ainda vão existir por muito tempo, mas que esses níveis não sejam tão selvagens, não é? Tão violentos, tão torturantes, como se manifestam nesse momento na história do nosso planeta. Então aí fica aí o meu convite para que a gente reflita, para que a gente pense, para que a gente arregace as mangas, que cada um ocupe o seu papel. Hoje em dia a gente não precisa tanto ir para as ruas, ainda que isso vai ter que acontecer em algum momento, né? As pessoas vão precisar ir para as ruas, defender ideias. Eu falei sobre isso na semana passada, né? A gente sabe que vai ter um ano muito tenso aqui, em especial no Brasil, no mundo todo, mas em especial aqui no Brasil. É provável que muitas pessoas vão ter que ir para as ruas mesmo, não sei como é que isso vai ser. E haja Covid. Mas que a gente, assim, se manifeste, que a gente se posicione. Hoje a gente tem as redes sociais, é um lugar onde você pode estar compartilhando, pode estar semeando ideias, pode estar publicando, compartilhando coisas boas para que as pessoas pensem. E eu acho que isso traz hoje uma ferramenta fantástica de transformação aí desse mundo. Tá bom? Minha gratidão a todos vocês aí pela participação, por estarem aqui me ouvindo, pelas contribuições que vocês trouxeram. É muito bom, saio daqui feliz. Tá bom? Se alguém quiser depois fazer algum comentário mais em particular, pode mandar mensagem para mim. Eu posso até demorar um pouquinho, mas eu respondo. E se quiserem compartilhar essa live, ela vai ficar gravada aí no IGTV. Hoje já sai daqui gravada. E a partir aí lá para quarta ou quinta-feira eu publico ela lá no meu canal do YouTube. Tá bom? E vejam lá depois o artigo, o vídeo que eu fiz. Não é muito longo não, acho que são 9 a 10 minutos. Falando sobre essa questão das cavernas e a prepotência do ser humano. Né? A gente fala um pouquinho desses aspectos. Tá bom? Então, minha gratidão a todos, boa semana para todos, meu abraço, meu carinho e até segunda-feira que vem. Tchau.